Pessoal, venho agora fazer mais um vídeo. Esse vídeo eu venho falar de Ori, né? Falar de Ori. Por que falar de Ori? Porque o Ori é tão primordial, né, na nossa vida. Se todas as pessoas soubessem o quanto o nosso Ori ele é primordial, as pessoas valorizavam mais, né? Eu digo porque eu às vezes tomava bori quando tomava obrigação, né? Fazia ali alimentação para o ori só em obrigação, né? E depois a gente vai estudando, né? A gente vai vendo que o ori ele tem que ser cultuado sempre, né? Não vou dizer todo dia, né? Mas pelo menos há 4 dias o ori é bom ser ofertado, né? Porque as pessoas acham que ori só é ofertado em obrigações. Não. O nosso ori, ele tem que ser ofertado sempre, né? Porque você não alimenta o ori só em obrigação, né? Porque quem tem que estar bem é você com o seu ori, né? Se o seu ori não está bem, você pode dar um boi para o seu orixá que você não vai ficar bem. Então, tem que cuidar primeiramente de ori, né? Então, eu venho fazer esse vídeo, né? Para as pessoas, né, que estão estudando ou que no momento não saibam, né, procuram estudar sobre Ori, né? É outro tema que eu estou lendo muito, 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 né? Porque como eu sempre falo, o candomblé ele é uma faculdade, né? Se você não tiver estudo sobre a sua religião, você não vai ter conhecimento, né? E depois que eu me adentrei ao culto de Ifá, né, que eu comecei a ler mais, né? Porque você fica mais curioso, né, em se aprofundar nas leituras, né? E eu agradeço muito ao meu babá, né, que me iniciou, me ensinou muita coisa, né, e continua me ensinando, né? Que eu sou iniciado pelo Babadime, né? Adekunle Aderomu, e sou muito feliz, iniciado com ele, e ele mesmo me ensinou muita coisa, cuide do seu ori. E eu tinha tantos desequilíbrios do nada, né? Hoje não, hoje eu, antes de fazer qualquer coisa, eu penso, né? Eu tenho decisões mais concretas, né? Mais decididas. Porque não adianta você fazer coisa por impulso. Eu aconselho aqui os meus clientes, os meus filhos de santo, né, que cuidem bastante do ori, porque o ori ele tem que ser em equilíbrio. Porque um ori desequilibrado é onde acontece esse monte desses crimes, né? Acontece muitas coisas devido a pessoas estar com os oris desequilibrados, né? Uns caem em situações de rua, relacionamentos que acabam, vida que não anda, né? Então o ori ele é tudo. Como diz aquele ditado antigo, né? O que a cabeça pensa a gente realiza, e é verdade. Então, pessoal, lavem muito a sua cabeça com água de coco. Use muito folha de capeba, né? Oriri, banha de ori, né? Claro que tudo que vai fazer tem que estar consultando, né? Um oráculo, né? Ou seja, um obi, ou seja, o seu sacerdote, ou o seu babalaô, um bom eridilogum, né? A consulta de jogo de búzio, um opeleifá, né? Porque a gente não pode fazer, eu acho que eu preciso fazer isso, eu acho que eu preciso fazer aquilo, não. Tudo que faz é consultado, é igual uma receita médica. Para você tomar um remédio, você não pode tomar um remédio se você não sabe o que você tem, né? O ori é a mesma coisa, você tem que consultar um oráculo para saber o que fazer pro seu ori. O que que ele está precisando, se ele está precisando de uma água de coco, se ele está precisando de um egé, se ele está precisando de uma folha, se ele está precisando de mel, dendê. Então, tudo você tem que saber o que o seu ori precisa.
Porque não adianta você falar: "Ah, eu quero dar um doce para o meu ori", de repente você já está até doce demais. Você precisa botar um dendê para esfriar um pouco mais. Você precisa colocar um pouco de gin, né, para te trazer mais alegria, mais força, né, mais axé, né. Então, tem que consultar qualquer oráculos, né, para você fazer algo para o seu ori. Mas para início imediato, sempre que puder, compra uma folha de oriri, água de coco, tira 3 água de 3 cocos secos, coloca numa bacia, coloca meio copo de gin, né, macera bastante aquelas folhas, né, de oriri naquele naquela água de coco, lava bastante a sua cabeça, deixa cair na terra, né. Sempre joga com uma cabaça para te trazer boas energias, né. E depois que você lavou tudo bonitinho, pega uma folha de capeba, coloca assim no seu ori, coloca um ojá branco e durma com aquela folha na sua cabeça. Você vai ver pela forma, pela forma que a folha amanhecer, você vai ver como o seu ori estava necessitado. Eu já coloquei folha de capeba no meu ori para dormir, que quando eu acordei ela estava esfarelando, de tão quente que o meu ori estava. Isso que eu lavei com água de coco, né? Mas estava precisando dar uma esfriada, né? Porque eu sou muito rápido, eu sou muito ágil, então eu tenho a cabeça quente, né? Então eu estou sempre equilibrando. Às vezes eu lavo minha cabeça com água de flor de laranjeira, às vezes eu lavo minha cabeça com gin, às vezes eu passo dendê no meu ori, às vezes eu passo mel no meu ori, eh, efum, folhas, depende daquilo que o meu ori está precisando, né? Então vamos cuidar bastante aí, pessoal, dos nossos oris, dos seus oris, né? Eu sempre aconselho as pessoas levantarem de manhã, né? Colocar a mão assim à sua cabeça, né? Conversar com o seu ori, né? Levanta com o ori positivo, né? Peça que o seu ori seja um ori odara, um ori cheio de axé, um ori de amor, um ori de saúde, um ori de conquista, né? Que você alcance bastante positividade, né? Que o seu ori traga sorte, que o seu ori seja sempre iri, né? Que ele nunca seja o ibe, né? Então, o que você pensa, você conquista, né? E eu vou falar mais coisas em outros vídeos, né? Eu vou estar fazendo live, né? Para gente conversar depois. É que no momento eu não consigo fazer ainda live, tá bom? Mas esse vídeo é mais para falar sobre isso. Cuidem dos seus oris, cuidem da sua cabeça, né? O seu Eledá é o seu tudo. Sem ele positivo, nada caminha, né? Então, eu agradeço ao Lodomari por me permitir estar aqui, né? Passando esse diálogo, eu não ensino ninguém, né? A gente apenas passa o que a gente sabe. E quem achar que serve, pode usar. Quem achar que não serve, apenas descarta, não é verdade? Porque ninguém às vezes aceita, né, um vídeo como esse, tá dando um esclarecimento desse, às vezes a pessoa acha que está errado, né? Mas a gente tem que fazer aquilo que o nosso coração pede. E Orumilá me deu essa permissão para me estar passando esses conhecimentos simples, né? Porque tem muita coisa mais forte que eu também não posso estar passando em redes sociais. Mas tudo que for que vocês puderem fazer, vocês puderem botar no ori de vocês, eu vou estar aqui ensinando, tá? Então tenha uma boa quinta-feira, um bom feriado para quem for viajar, uma boa viagem, que se for emendar o feriado, se cuidem, né? Aproveitam bastante, tenha assim um excelente dia. Meu Oboro Aboye, Motombá, meu Colofé, meu Aurê, meu Mucuiô, bença meus mais velhos, bença meus mais novos, que Babami Logoenté abençoe a todos e a benção.
Ireu